Em que ano que foi destruído o Jerusalém, que há de destruir a cidade? Foi no ano 70. Foi no ano 70 depois de Cristo. Mas eu estou tentando trazer uma ordem. Então, até o ungido que foi tirado, né, o Messias que foi dado, o Messias que foi morto, o Messias que foi tirado, o povo do príncipe que havia de vir, escute isso, destrói a cidade. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já age há muito tempo, né? E guerras aconteceriam. Mas o impressionante disso é que quando passaram 77 semanas, mais 62, 69, o ungido foi tirado, morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Quando aconteceu isso? Vamos colocar assim como a gente aprende, né? No ano 33 depois de Cristo. Vamos usar essa data. Não vamos entrar assim no estudo mais profundo sobre as datas, como é que era considerado. Concorda comigo que Jesus morreu aos 33 anos? 33 anos. Então, ali terminaram as 69 semanas de Daniel, certo? Mas só que são 70, 490 anos. 490 anos. Então, tira 7 aí e fica 433. Né? 433 anos tinham passado. Agora, aqui diz, logo no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre as asas da abominação haverá virá o destruidor e tal. O que aconteceu? A última semana, a 70ª semana de Daniel, ela ainda não aconteceu. Parou na semana 69, tá certo? Certo? Parou na semana 69, com a retirada do ungido, né, que ele foi morto, ressuscitou e foi assunto aos céus, Jesus. Com ele, quando Jesus subiu, ele desceu e levou cativo o cativeiro, aqueles que foram mortos, justos, né, do Velho Testamento, Abraão, Jó e todos, né, todas as pessoas, né, que morreram, que estavam num lugar chamado Seio de Abraão, lá no Hades, no inferno. Quando Jesus morreu, desceu lá, subiu e deixou eles num lugar que nós conhecemos como paraíso, ou então o que Paulo, quando esteve lá, ele disse: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Era ele mesmo que foi até o paraíso. E ele viu coisas fantásticas. Então, quando Jesus morreu, durante os 3 dias que ele passou na sepultura, na verdade ele desceu até o inferno, resgatou esses que são chamados justos e os levou para um lugar de espera, não é, chamado paraíso. É lá também os que morrem em Cristo agora, os que dormem em Cristo, né, ou seja, a igreja, quando morre alguém, vai para o paraíso e se ajunta com os do Velho Testamento. Está dando para entender? Não é? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele já levou a turma que estava lá no seio de Abraão. E do outro lado é um lugar de tormento, onde ficou Lázaro. Lembra o rico Lázaro? Aliás, onde ficou o rico? Lázaro ficou no seio de Abraão. Então Jesus subiu, parou a semana 69. E o relógio do tempo de Deus não continuou a contar, não. A 70ª semana, os 7 anos que falta para completar, as 70 semanas, né? 69 se cumpriram, faltam 7 anos, que é a última semana. Tem um período, parou no ano 33, vamos chamar assim, no ano 2, no ano 0, que seja. E até agora, o relógio de Deus parou. Por quê?
porque começou um novo período, o que nós vemos na Bíblia, que é chamado uma nova dispensação. Qual a dispensação? A dispensação da graça, a dispensação da igreja. Jesus, morrendo e ressuscitando, ele consumou o plano da salvação, autor e consumador do plano da salvação, Jesus. Então, a partir dali, a nova aliança. Os que morreram a partir da ressurreição de Cristo são salvos mediante a fé, pela graça. Não é? Sempre pela fé, lógico, do Velho Testamento também. Só que é morte vicária. É assim, Jesus morreu por nós. Então, surgiu nesse período da graça, que é o que nós estamos vivendo, surgiu um povo. Escute isso. Surgiu um povo conhecido como igreja, eclésia, os que foram tirados para fora do mundo. É lindo isso. Está parada as 70 semanas de Daniel, está faltando uma, de 7 anos. E como eu disse na nossa live passada, não é? Falando exatamente de escatologia, que Deus vê a visão divina sobre a humanidade é dividida em 3 povos. Os judeus, os gentios, ou seja, os não judeus, e a igreja. São os 3 povos. Na Bíblia, Deus vê, ele olha para a terra e ele vê os 3 povos. O povo judeu, independente de terem crucificado Jesus, de tudo, eles são o povo de Deus, descendência de Abraão. E existe os gentios, que são aqueles não judeus, não é? E que neste período que nós estamos vivendo agora, chamado período da graça, a dispensação da graça, que começou com o arrebatamento de Jesus, com a subida, com a assunção de Jesus, e vai terminar, vai fechar o portal da graça, nós vamos chegar lá, com um evento muito importante. Então, hoje, nesse período da graça, o que acontece? O judeu, se ele crê em Jesus Cristo, ele é salvo. Se ele não crê, ele não é salvo. Tá certo? E existe um povo que é um mistério que nunca no Velho Testamento aparece com tanta clareza, que ia surgir um novo povo chamado igreja, que a gente costuma chamar de a descendência espiritual de Abraão. Deus disse que dele faria uma grande nação, que olhasse, sai da tenda, olha aí para a areia, será assim como a areia, e olha para as estrelas. Então, quando Deus mostra a areia, olhar para a areia, ele está falando da descendência de Abraão sanguínea, essa que está lá em Jerusalém, não é? Naquela região da Palestina, ali, não é? Onde nós temos visto tantos conflitos, aquela descendência que voltou a ser um Estado, que nós até falamos no dia 14 de maio de 1948, numa resolução da ONU. Então eles ficaram lá e depois foram dominando e dominaram Jerusalém, estão lá. Essa é a descendência natural de Abraão. Agora, aí Deus disse, olha para as estrelas, a sua descendência. Então, quando fala disso, nós entendemos, não é, escatologicamente, que está falando da descendência espiritual de Abraão, porque Abraão, ele creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Então, nós somos os judeus espirituais, olha. Esse período da graça, então, tem os judeus, tem os gentios. Nós somos os gentios, ou éramos os gentios. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, único Senhor e único suficiente Salvador, nós passamos a integrar a igreja do Senhor. É forte mesmo, pastor Carlos, é tremendo isso. Integrar a igreja do Senhor.
judeus, continua judeu, a não ser que eles convertam ao evangelho, né, de Cristo, aí ele passa a ser igreja também, né? Então, os judeus, os gentios, e os gentios que, se não aceitarem Jesus, eles não são judeus mesmo, não tem promessa na vida deles, e também não são igreja. Aí passou esse período, né, que nós estamos vivenciando.